Deixa eu ver se eu já... Aí, deu certo. Bom, gente, então boa noite. Desculpa aí o atraso por conta desse probleminha no Teams. Eu tive que reiniciar tudo, mas deu certo. Bom, então, retomando um pouquinho do que a gente começou a falar na semana passada, e na sexta-feira vocês tinham um exercício para fazer, e espero que vocês tenham conseguido fazer e que a gente possa conversar sobre as versões da história de cada um. Bom, então vou compartilhar aqui. E também na sexta-feira, que eu queria colocar a atividade para vocês, eu não estava conseguindo subir os slides. Eu não sei, também dava um erro no Moodle. É por isso que eu não consegui. Eu coloquei só o texto, porque foi o que o Moodle aceitou no momento. E hoje eu tentei e subiu normalmente. Então, não entendo muito bem o que pode estar acontecendo, mas aí eu já deixei todos os slides para vocês lá no Moodle, para que vocês possam acompanhar. Bom, estão conseguindo ver o slide? Sim, então tá jóia. Bom, obrigada, Dália. Obrigada, Eduardo, Vicky. Bom, nessa atividade, então, como eu disse para vocês, essas palavras não existem, são palavras inventadas justamente para a gente fazer um treino, que é muito comum na nossa leitura. Quando a gente vai ler qualquer texto, pode ser em língua portuguesa, pode ser em outra língua, e a gente não conhece todo o vocabulário, nós tendemos aí a inferir o significado. A gente pode buscar no dicionário o significado, caso aquela palavra seja muito importante para você ter acesso a uma informação, seja um conceito muito relevante, a gente recorre ali a uma pesquisa, joga no Google para ver o significado, mas há palavras ou há situações em que a gente não tem como consultar, e aí o que cabe a gente é justamente inferir, tentar deduzir por meio do contexto. Nesse caso, não tinha como vocês pesquisarem no dicionário, por exemplo, porque como essas palavras não existem, vocês poderiam substituir por qualquer coisa, desde que no final tivesse sentido. E aí eu queria ver com vocês quem fez, como que ficou essa história de vocês. Quem gostaria de falar? Quem que foi que me mandou uma mensagem? Agora não lembro se foi o Matheus. Tem Matheus? Não é Matheus? Quem que foi que me mandou mensagem falando que a história ficou um pouco maluca? Ah, não lembro agora. Fui eu, professora. O Henrique? Não lembro. Ah, foi do Matheus mesmo, né? Tá, então você quer... Eu vou tentar acessar aqui o Moodle. Ai, que o Matheus tem um problema no áudio, né? Vou tentar acessar aqui. Alguém quer falar mais ou menos a história, mesmo que não leia tudo? Qual foi a história que vocês criaram? Onde que era esse problema? Vamos ver. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui para ver a atividade do Matheus,
No título, né? Esse problema na Clambá. Como que vocês preencheram essa Clambá? O que vocês consideraram? Escrevam aí no chat qual foi a palavra que vocês substituíram. Festa, festa. Igreja, Henrique. Essa história eu quero ver. A maioria colocou festa. Então era um problema na festa, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Nossa, só 5 pessoas enviaram até então. Gente, a Bárbara e a Beatriz são gêmeas? Elas estão aqui? Professora. Não, né? Oi. Tá me ouvindo? O nome o sobrenome é o mesmo, né? E aí eu vi a foto lá no portal. Eu falei, nossa, parece que elas usaram a mesma foto, porque assim, parece que é a mesma foto exatamente. Pode falar, Larissa. Desculpa, eu não entendi. Era para enviar esse texto no Moodle? Não tô. Tá me ouvindo agora? Larissa, você está tentando falar? Não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Quem que pediu para eu adicionar? Alô? Alô? Oi. Vocês estão ouvindo a Larissa? Eu não estou ouvindo a Larissa, não estou ouvindo ninguém. O que está acontecendo? Ué. Meu Deus, eu não sei nem onde mexer aqui, porque. Não tem um. Vamos ver se isso aqui. Opções. Ai, tá errado. Opções de reunião. Será que configuração? Não sei. Eduardo tentou falar também alguma coisa? Eduardo, que eu não tá realmente. Que droga. Ah, então tá. Onde que eu mexo no volume aqui, gente? Não. Que negócio mais estranho desse.
Não sei, não sei de verdade o que pode estar acontecendo, mas se... E assim, seria muito melhor se eu pudesse ouvir vocês, né? Mas não sei nem onde mexer, porque não tem um... Tem as configurações, mas aparentemente o volume está normal. Ah, não sei, gente. Vamos tentar pelo chat mesmo, porque hoje o Teams não está muito do meu lado. Bom, de qualquer forma, Larissa, coloca lá o texto no Moodle para eu considerar como a presença de sexta-feira. Então, toda atividade, mesmo que a gente vá conversar aqui na aula, vocês colocam lá para que a gente possa registrar quem fez e registrar a presença por meio dessa atividade, tá? Bom, então vou pegar aqui a atividade do Matheus. Matheus, então eu posso mostrar para a turma a sua história? Deixa eu ver se ela tá decente, se não tem nenhuma história louca. Vamos ver se eu... Então, meu medo de sair e entrar de novo é da BO. Será que piora? Pode ficar pior? Posso tentar. Vamos tentar, então? Vamos ver se eu consigo. Peraí. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Oh, meu Deus do céu. Tenta alguém falar para ver se eu consigo ouvir. Se deu certo. Oi. Agora deu. Deu certo, Larissa. Ufa. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, então. Voltando aqui para a história. Vou compartilhar, então, a história do Matheus para ver como que ficou. Tudo bem? Matheus autorizou, né, Matheus? Bom, estão vendo o texto do Matheus agora? Vamos lá. Ô, gente, alguém tinha falado para eu adicionar? Quem que era para eu adicionar? Perdi
Qualquer coisa vocês mandam aí. Bom, então o texto do Mateus é este. Nós temos um problema na cachoeira. Então, vamos ver a história dele. Então, naquele dia, depois de trabalhar, fui ver se... Deixa eu ver o negocinho. Então, fui ver se o Zé queria ou não ir comigo à cachoeira. Pensei melhor ligar-lhe, mas na hora de ligar, vi-o passando com a namorada. Então, me dei conta que ele já tinha outro programa. Então, resolvi ir ao rio. Até chegar à cachoeira, tudo bem. Estacionei o carro bem certinho, pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar ao máximo aquele sol gostoso e o rio gelado cristalino. Não parecia haver ninguém na cachoeira. Tirei os sapatos, pus a sunga. Estava bem quieto ali até que me preocupou, mas esqueci logo das preocupações no prazer de nadar no rio. Inclusive, tirei a sunga para ficar mais à vontade. Não sei quanto tempo fiquei nadando, pulando, mergulhando, até boiando no rio. Foi no rio depois, na hora de voltar à cachoeira, que vi que nem os sapatos, nem a sunga estavam mais onde eu tinha deixado. Que fazer? Então, essa é a versão do Mateus. Quem fez a versão da festa, como que ficou? Hein, gente? Falem aí um pouquinho, nem que seja por cima, e qual era a história? Tá. Ai, meu Deus, deixa eu ver. O seu não fez muito sentido? Qual foi Qual é o auê aí na festa? Qual foi o BO da festa? Mais ou menos aí o que vocês fizeram. Não, ele estava desanimado. Deixa eu ver. O do Hugo, ele foi roubado na praia. Depois eu dou uma olhadinha nas versões que vocês postaram lá. Bom, a respeito dessa atividade, eu falo que eu adoro essa atividade no curso de publicidade, porque é diferente de qualquer outro curso. Quando eu faço num curso mais, como eu vou dizer, mais tradicional, de forma geral, as pessoas acabam colocando uma história muito parecida uma com a outra. E na publicidade, acho que como vocês exploram muito mais a criatividade, eu vejo versões diferentes dessas daí, né? Então, deixa eu ver o do Hugo, era na festa.
e ele ia nadar no mar. Era uma festa aí meio na praia, isso? E foi roubado na praia. Bom, então falando um pouco sobre essa atividade, ficou confuso? Depois eu leio as versões. O que é interessante a gente pensar é que para realizar essa atividade, que é aparentemente boba, a gente ativa muitos conhecimentos para poder fazer com que esse texto se torne um texto, com que ele tenha sentido. Então, o primeiro conhecimento de que a gente tinha falado é da importância do conhecimento linguístico. Né? Se você não conhece uma língua, obviamente que você não vai conseguir compreender o texto, né? Nenhum deles. E eu sempre fico pensando nessas placas de países árabes, ou sei lá, né, ou mesmo no Japão, em que a gente tem um alfabeto totalmente diferente. A gente olha para aquilo e, pelo menos para mim, não faz sentido nenhum. Eu não consigo atribuir. É diferente da gente ter uma leve ideia do espanhol, ter uma leve ideia do inglês, né, do italiano, mas quando a gente se depara com uma frase em árabe, por exemplo, a gente olha para aquilo e parece muito mais um desenho do que propriamente um texto. A gente não consegue atribuir sentido, justamente porque nos falta o conhecimento linguístico. Então, o conhecimento linguístico, ele é extremamente importante para que a gente produza um texto e para que a gente compreenda um texto. Então, nós temos, nós falamos, né, desse conhecimento linguístico, que é um dos sistemas de conhecimentos ativados no processamento textual. E quando a gente fala de processamento textual, a gente está pensando em produção e também em leitura, ou quando a gente ouve o texto, né, se é um texto falado, na compreensão desse texto. Então, o conhecimento linguístico é extremamente importante. Outra questão é o conhecimento de mundo, né? Todo conhecimento que a gente adquire no decorrer da nossa vida. Então, nem sempre a gente precisa passar por situações para ter conhecimento a respeito daquilo. Então, não necessariamente eu preciso ser uma muçulmana para imaginar como seja uma vida de muçulmano. Se eu começar a ler sobre esse tipo de informação, eu vou passar a conhecer sobre isso. Então, eu posso não ter conhecimento nenhum sobre aviões, né? Mas se eu começar a ler e pesquisar sobre isso, eu vou chegar e vou passar a ter aquele conhecimento enciclopédico sobre aquele assunto. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assiste a documentários, a filmes, séries, a gente está adquirindo conhecimento de mundo. E por mais que seja, às vezes, alguma informação que a gente aparentemente fala, nossa, esse conteúdo é inútil. Mesmo assim, a gente está conhecendo, a gente está aprendendo alguma coisa com esse tipo de conteúdo, né? E isso tudo ajuda no momento de criação. Né? E eu sempre gosto de falar que eu não tenho preconceito com nenhum tipo de cultura. Né? Eu sei as músicas que eu gosto, eu sei os filmes que eu gosto, mas não é porque o que eu gosto é o melhor. E eu falo que eu adoro um conteúdo inútil, né? Esses programas nada a ver, que algumas pessoas querem, nossa, como eu sou intelectual, eu não assisto tal coisa. Eu não sou essa pessoa, eu adoro um conteúdo inútil e eu acho que faz parte do nosso, principalmente na área de publicidade. Vocês vão trabalhar com mídia, vocês precisam conhecer o que está na TV, e nem sempre vocês precisam só saber de conteúdo cult, né? Muitas vezes você precisa saber do popular também. Porque às vezes o conteúdo que você vai ter que criar é para um público X.
né? Não é para aquele público mais elitizado que só assiste a filmes de tal tipo, né? Muitas vezes é para tarde, para quem está assistindo, vale a pena ver de novo, sei lá, qualquer coisa. Ou está assistindo Casos de Família, nem sei se passa mais na TV, mas é importante que a gente tenha acesso a esses tipos de informação sem preconceito, né? E que a gente saiba o que é aquilo que nos agrega mais conhecimento e aquilo que é distração. E às vezes o mundo exige que a gente seja produtivo a todo momento, né? Que, nossa, na hora do seu descanso, assista um filme sobre tal coisa, porque você está descansando, mas você está adquirindo conhecimento. E eu amo uma frase que eu ouvi uma vez do Emicida, que eu gravei, assim, que eu levei para mim, que o ócio, ele não precisa ser produtivo. Não é a todo momento, nossa, eu preciso ócio criativo, né? Aquele momento que você está assistindo um filme para você ter ideias. Nem todo ócio é criativo, nem todo ócio é para você produzir algo. O ócio também pode ser recreativo, e ele deve ser, né? Aquele momento que a gente esvazia a nossa mente de qualquer problema da vida, de qualquer questão cultural, de qualquer preocupação teórica. É o momento que a gente dá uma folga para o nosso cérebro. Então, nenhum conhecimento, ele é perdido, tudo aquilo agrega, né? Alguns mais, outros menos, mas alguma informação você carrega. E eu acho que na área de publicidade não dá para ter preconceito cultural, né? Não dá para ter, eu só ouço tal estilo de música, que música lixo. Filho, abraça tudo, porque uma hora você vai precisar dessas relações. Então, falando sobre esse conhecimento de mundo que é tão importante, pensando nesses dois tipos de conhecimento que vocês fizeram uma atividade. Muitas vezes de forma inconsciente, vamos dizer, porque vocês, como falantes da língua, têm habilidade, vocês conhecem alguma estrutura e não vão ficar pensando em categorias linguísticas, vocês vão usar. Então, por isso que no comecinho do texto, nós temos lá, problema na Canva. Vocês substituíram Canva, pelo menos os que eu vi, por festa, por cachoeira, por que mais que vocês colocaram? Davi, que foi o que? Festa também, né? Quais são as outras opções que vocês colocaram? Alguém falou da praia? Hugo era na praia ou era na festa, o Clambá? Enfim, poderia até ser praia, dependendo da situação. Então, vocês completaram esse título com um substantivo feminino, né? Claro que vocês não ficaram pensando, nossa, tem que ser um substantivo feminino singular. Vocês simplesmente completaram inconscientemente com essa palavra feminina. E essa palavra feminina, ao ler o texto, a gente sabia que não era qualquer palavra feminina, porque o texto precisava fazer sentido. Então, a gente tinha que usar uma palavra que indicasse um lugar, né? E que, ao final, depois de eu ter preenchido tudo isso, essa palavra iria fazer sentido, ia fazer com que o texto fosse texto. Então, percebam que todo mundo completou ali com um substantivo feminino singular que indicava um lugar. E assim vocês fizeram. Bom, depois, no decorrer do texto, então nós temos, naquele dia, depois de diplomar, vocês colocaram depois de trabalhar, depois de acordar, depois, sei lá, de almoçar, qualquer coisa. A gente, de modo geral, creio eu que a gente vai preencher esse espaço com um verbo. Por quê? De novo, a gente olha para esse verbo aqui, essa estrutura depois de, e geralmente vem um verbo. Tanto que aqui, essa terminação em ar,
induz muita gente a colocar um verbo terminado em ar, almoçar, trabalhar, estudar, qualquer coisa do gênero, né? E fui ver, então o Matheus colocou, se o Zé queria ou não ir comigo à cachoeira, no caso dele, né? Então esse drão foi substituído por se. E na maior parte das vezes, realmente, o que melhor se encaixa é o se. Então, pensei melhor a esse grulhar de novo, né? Então, ligar, telefonar, ali a gente também emprega um verbo, chamar, né? Que faça sentido. E também aí, geralmente, um verbo de primeira conjugação, terminado em ar. Mas na hora de ligar, de telefonar, de chamar, viu passando com a namorada, com alguém, eu acho que o Hugo colocou com a Manuela, colocou o nome de alguém, enfim, com uma amiga, com alguma pessoa, né, de modo geral. Então me dei conta que ele já tinha outro programa. Então resolvi ir, no caso do Matheus, ele colocou Rio. O Hugo colocou o que mesmo, Hugo? Ao mar, né? Então ele colocou festa e mar. Então no lugar ali, mar. Bom, essa palavra era uma palavra importante. Eu vou até ler o texto todo, pensando ali, né, na leitura que a gente fez do Matheus, que tinha uma palavra que falava nadar no Tod. Essa expressão, nadar no Tod, ela reduzia as possibilidades, porque Tod poderia ser um substantivo masculino, mas teria que indicar um lugar em que se pode nadar. Por isso que rio funciona, mar funciona. O que a Vicky colocou? Que era na festa. O do Hugo era mar, então a gente iria deduzir que a festa estava acontecendo assim, na praia, né? Como que era o seu, Vicky? Tinha que ser sempre um lugar em que se pode nadar. No quê? Ele ia nadar no público. Ah, tipo, tava na festa e tava todo mundo ali. Ah, entendi. Imaginei uma cena. Entendi. Você foi para um sentido não literal de nadar, né? Tipo, ele deitado ali no meio do povão. Joia. Então, é uma outra leitura possível. Então, ali a gente tinha uma expressão que ia limitar bastante que a gente preenchesse esse TOD, né? Então, a gente teria que ou pensar como a Vicky, num nadar num sentido metafórico, ou a gente poderia pensar literalmente em nadar, e aí a gente usaria palavras que, né, denominem um lugar em que se pode nadar, como rio, mar, lago, sei lá, qualquer possibilidade que a gente possa, ou no clube, né, pensando que no clube tem piscina, alguma coisa assim. Então, para a gente preencher isso, a gente precisava ativar o nosso conhecimento de mundo, justamente para saber onde eu posso colocar ali para que a pessoa possa nadar. Se eu colocasse no museu, ficaria estranho, né? Geraria uma surpresa, porque quem que nada no museu? Ou se eu colocasse, sei lá, no cemitério, né? Só se fosse uma história muito maluca. Mas caso contrário, não seria algo esperado, ia ser um tanto quanto estranho. Então, esse tipo de atividade é justamente para a gente associar esses conhecimentos que nós temos, de usar o nosso conhecimento linguístico. Então, eu vou substituir por verbo, eu vou substituir por adjetivo, eu vou substituir por um substantivo feminino ou um substantivo masculino,
desde que essas palavras façam sentido. Então, para a gente realizar essa atividade, nós estamos justamente fazendo um processo de inferência, de dedução do que seria cada uma dessas palavras, o significado de cada uma dessas palavras. Esse tipo de atividade é importante para a gente pensar justamente que ao ler um texto, eu não preciso saber todas as palavras. Pelo contexto, pela relação de uma palavra com a outra, eu consigo inferir. Claro que se eu tiver conhecimento, melhor, né? Mas em algumas situações eu consigo pesquisar, em outras não é aceitável, né? Se for uma avaliação, por exemplo, um concurso, você não tem como consultar. Então, você parte para a ativação dos seus conhecimentos e o processo de inferência. Bom, então, as versões ali poderiam ser as mais variadas, depois eu vejo, quem não postou no Moodle, lembre de colocar. E até mesmo, uma questão interessante que o Matheus usou no texto, e que é importante a gente destacar, que aqui, ó, ele coloca, estava quieto ali até que me saltipou, e depois, mas esqueci logo das saltipações. Essas duas palavras, saltipou e saltipações, elas têm o mesmo radical. Então, na hora de preencher, vocês teriam que se atentar para isso. Então, por exemplo, o Matheus usou preocupou, e logo depois, preocupações, porque aí as duas palavras mantêm o mesmo radical, né? Então, tentar estabelecer esse tipo de relação. Aqui também, geralmente, né, vocês vão colocando os verbos no gerúndio, pulando, mergulhando, né, que estão justamente nessa sequência aqui de verbos. Então, de modo geral, querendo ou não, vocês usaram o conhecimento linguístico de vocês, o conhecimento de mundo, e transformaram isso num texto que fizesse sentido, né? Bom, depois nós temos o conhecimento interacional. Acho que a gente já até comentou um pouquinho sobre esses outros dois tipos de conhecimento. Então, o conhecimento interacional são as regras de interação, dessa relação interpessoal da linguagem, quais são as regras comunicativas, as regras sociais, culturais, de como se dirigir a alguém, como se, quando, em que situações eu posso interromper a outra pessoa, quando é melhor eu esperar a minha vez, né? Então, são todas questões interacionais. E o conhecimento das superestruturas ou dos modelos textuais, que é o que faz com que a gente consiga reconhecer os gêneros textuais, né? O que é uma receita culinária, o que é uma bula, o que é um anúncio publicitário, o que é, enfim, um outdoor e por aí vai, né? Então, são vários fatores que vão caracterizar esses gêneros, o que a gente chama de gêneros textuais. Então, até nesse ponto foi o que a gente tinha visto na terça, e aí vocês fizeram atividade na sexta. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a comunicação publicitária especificamente, porque até então a gente está falando de texto de modo geral. Agora a gente vai falar do texto publicitário de modo específico. Então, quando a gente pensa em texto publicitário, geralmente, quais são os elementos que a gente pensa? A gente pensa em criatividade, a gente pensa em linguagem criativa, numa linguagem diferenciada, num jogo de palavras, numa escolha linguística apropriada, numa relação com a imagem. Então, a imagem é muito importante no texto publicitário. Então, a gente sempre
pensa nesses modelos de textos publicitários que a gente tem acesso, né? E lembrando que os textos, eles, os gêneros textuais, né? Eles surgem numa determinada esfera comunicativa. Então, por exemplo, se a gente pensar na esfera comunicativa jornalística, nós vamos ativar algumas informações, alguns gêneros que são próprios. Então, a gente vai pensar na notícia, na reportagem, na entrevista, na crônica, no editorial, enfim, a gente levanta algumas informações sobre os gêneros que surgem naquele meio. Ou quando a gente pensa no ambiente universitário, a gente vai pensar, por exemplo, no artigo científico, no projeto de pesquisa, no TCC, a gente levanta alguns textos que surgem nessa esfera. E no texto publicitário, esse meio faz surgir aí o panfleto, o outdoor, o spot, enfim, tantos e tantos gêneros que vocês devem conhecer, né? As postagens de Facebook hoje, como a gente tem, então, ou o que a gente chama de blog post, tudo isso faz parte do texto publicitário. Então, a gente está falando ainda de modo geral sobre o texto publicitário. E sempre essa relação, né, muito forte com as imagens, com as cores. Eu não lembro em que momento, mas na aula de psicologia que vocês têm com a Bia, né? Ela fala um pouquinho sobre a psicologia das cores, a escolha das cores, né? A questão até mesmo estética, o que combina, o que se usa em com determinada categoria de produto, enfim. Aí a gente volta a falar mais para frente sobre essas cores. Bom, então pensando nesse texto publicitário, então voltamos aqui ao conceito de texto. Então ele equivale a todo e qualquer processo discursivo cuja textualidade resulta de mensagens verbais ou não verbais, ou ambas conjuntamente. Então, há determinados momentos em que a gente pode ter somente linguagem verbal, né, somente o texto, como a gente conhece tradicionalmente. Às vezes, só linguagem não verbal, então, por exemplo, somente imagem ou somente som, quando a gente tem, por exemplo, como que chama? Fugiu o nome. Meu Deus. Tipo o Plim Plim da Globo, eu esqueci o nome disso, gente, vocês lembram? Fugiu. Esqueci o termo. Perguntar pro PP. Como que chama por exemplo, o Plim Plim da Globo, aquele sonzinho do Netflix? Mas não é esse o nome que a gente usa popularmente? Jingle? Não, não é jingle também. Vinheta, isso, Hugo, vinheta, isso. Esse som, ele nem sempre tem uma linguagem falada, né? Muitas vezes é um som, é o plim plim, é aquele cantando da Netflix, né? Então, tudo isso é uma forma de comunicar, de fazer com que a gente... Ou aquele som do plantão, o plantão da Globo, que a gente fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Está comunicando, mas é apenas pela linguagem não verbal. Então, a gente também tem alguns casos em que a linguagem é não verbal e, na maioria das vezes, a gente tem essa combinação dos dois, né? De linguagem verbal e não verbal. No caso aí das mensagens verbais, o texto, ele verbaliza-se linearmente. Então, a gente, tradicionalmente, a gente lê da nossa esquerda para a direita. Esse é o processo de leitura e o texto se organiza dessa forma. Então, por isso que a gente pensa nessa linearidade. No caso dos textos
não verbais, a gente tem um texto que é alinear, né? Então, eu tenho ali uma composição. Embora a gente possa ler de uma determinada ordem, a gente não tem necessariamente que ler dessa forma. A gente pode começar pela imagem principal, enfim. Então, é uma textualidade alinear. Ela não se prende àquela linearidade do texto verbal. Quais são as funções do texto publicitário? Então, a gente tem a ideia ali de vender um produto, um serviço, uma ideia, persuadir alguém a um comportamento e também de transmitir informações. Pensando nisso, quais são as funções básicas do texto publicitário? Ele tem a função apelativa e a função referencial. Creio que vocês tenham visto isso no ano passado, talvez com o Sidney ou com a Márcia, eu não sei ao certo quem trabalha com os elementos da comunicação, né? Mas a função apelativa é justamente essa que você está apelando para que o outro tome um determinado comportamento, ele tem um determinado comportamento, tome uma decisão, né? Então, ele tem essa intenção de focar no outro. E a função referencial é o da informação. De modo geral, a gente trabalha com a apresentação de algumas informações básicas de um produto, por exemplo, e a tentativa de convencer as pessoas a consumir aquele produto. Então, de modo geral, as funções básicas são essas: apelativa e referencial. A função de convencer e a função de informar, né? Claro que não é uma informação como a gente encontra, por exemplo, num texto científico, né, que tem por base a função referencial, né, não vai recorrer à função apelativa, por exemplo. Bom, então, a função apelativa, ela sempre tem como objetivo controlar o comportamento do consumidor, levar com que ele, né, mude de posicionamento ou continue a consumir aquele produto. Quais são os recursos linguísticos dessa função? Então, a referência ao receptor, a esse consumidor, a esse público específico, usando as palavras como seu, sua, você, né? Então, eu estou me dirigindo diretamente a essa pessoa. Os verbos no imperativo, que são aqueles verbos que indicam uma ordem, um pedido, como mude, compre, venha, beba e por aí vai. O vocativo, né, que é esse chamamento, quando eu digo fulano, faça tal coisa, né, ou amigos, ou aquele típico senhores e senhoras, né, então é um tipo de vocativo, a gente está chamando, então esse é um recurso. E os pronomes de tratamento. No caso, como o você é um pronome de tratamento, mas nós temos o senhor, senhora, numa situação mais formal, senhoria, vossa excelência, são todos pronomes de tratamento. Então, são recursos em que a gente fala diretamente com o outro. Por isso, faz parte da função apelativa. A função referencial, como ela tem um foco na informação, em passar um conteúdo, ele informa o receptor sobre um produto, um serviço, uma ideia. Então, a ideia é passar um conteúdo específico. Por isso, a forma vai ser por meio de imagens, né? Muitas vezes uma foto, ela é muito informativa, ou textos escritos que explicam sobre algo, sobre o produto, né? Eu trago algum tipo de informação. Mas, além dessas duas funções básicas, nós temos outras funções presentes no texto publicitário. Então, uma delas é a função poética. E quando a gente está pensando em função poética, não é aquela função de poesia, né? Mas é um recurso de trabalhar a linguagem de forma criativa. Então, é sair daquela linguagem comum, que é típica
do texto científico, do texto jornalístico, que é somente passar a informação, mas o texto publicitário, além dele passar uma informação, ele precisa atrair o leitor por meio dessa linguagem que é mais criativa. Então, nós temos com a função poética o objetivo de despertar a atenção do receptor, desse interlocutor, buscar um uso de uma linguagem não convencional, né, aquilo que sai da linguagem literal apenas, e a gente vai brincar com as palavras, e também o uso de figuras de retórica, que são recursos para convencer o outro, né, por meio da linguagem, de que aquele produto, aquele serviço é bom, né, você deve consumir, enfim. Outra função é a função emotiva, justamente porque a gente vai apelar também para as emoções, a gente vai tentar pegar ali no coração do consumidor. E para isso a gente tem como recurso o uso de primeira pessoa, esse eu, né? Ou nosso, minha, porque pode ser a primeira pessoa do singular ou do plural. O uso de interjeições que expressam emoções, como surpresa, alegria e por aí vai. E também é uma forma de despertar a atenção do receptor, mas esse conjunto é que faz com que o texto publicitário tenha tanto sucesso. Porque não é só informar, é informar com criatividade, envolvendo as emoções para fazer com que realmente eu tenha função apelativa, eu consiga fazer com que o outro se convença de que aquilo é verdade. Às vezes a gente acredita até mais do que deveria em determinadas campanhas, né? Então, esse conjunto é o que faz com que a gente tenha o todo do texto publicitário. Eu vou apelar para convencer o outro, eu vou informar, porque eu preciso passar algum tipo de informação sobre aquele produto, sobre aquela ideia. Eu preciso usar uma linguagem criativa, né, que faz com que a gente olhe e fale, poxa, que emprego legal, ou, né, sem mesmo perceber, ver que você está cantando uma musiquinha X e por aí vai, e apelar para as emoções, e tudo isso por meio da linguagem. Então, a gente tem aí as referências desse comecinho do texto literário. Depois, qualquer coisa, eu posso até colocar no Moodle, se vocês preferirem, lá no portal acadêmico tem lá no material. É que hoje, como a gente não está usando mais Xerox, a gente acaba não tendo muito acesso, né? Mas esse primeiro texto, não, esse primeiro não, esse aqui, ó, que fala sobre a linguagem publicitária, ele tá, alguns capítulos estão lá no portal. Se vocês preferirem, eu posso pegar e passar também para o Moodle, que aí fica mais fácil de vocês terem acesso. Certo? Então, a gente fecha essa parte inicial aqui do texto publicitário e na sexta-feira a gente dá sequência, eu aviso vocês se eu vou deixar alguma atividade, alguma coisa, a gente vai conversando. Tudo bem? Alguma questão? Quem quer falar alguma coisa? Tudo certo? Belezinha, então. Bom, então quem não colocou a outra atividade lá no Moodle, lembre de colocar para eu contar as presenças e a gente conversa na sexta-feira, tá bom? Gente, obrigada e até sexta. Até sexta, professora. Boa noite. Boa noite. Até mais, professora. Boa noite. Até, boa noite.